não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. Repetindo Kant e nem sabe o que está repetindo. Realizando aquela profecia do Augusto Comte, que a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Então, este texto que nós vamos estudar hoje faz parte da terceira sessão, onde se estuda esta influência residual do Kant e suas consequências. Aqui já entramos no estudo das consequências, porque tudo isso aqui se refere, vamos dizer, a um passado mais recente e ao presente que nós estamos vivendo. Isso aqui é só um rascunho, deve estar cheio de erro que nós vamos aproveitar para corrigir aqui no caminho, e é só o começo. Isso aqui deve prosseguir ainda, tem muita coisa a acrescentar neste capítulo aqui, que tem esse título provisório de alucinação revolucionária. Então eu vou ler para vocês e comentar. Então, a imaginação da humanidade ocidental contemporânea, especialmente daquela parcela que luta por um mundo melhor, é arrastada por dois ideais ou sonhos antagônicos que lhe prometem, por vias opostas e inconciliáveis, o cume do poder e da felicidade. Mas, como não poderia deixar de ser em tais condições, só a afundam cada vez mais no desvario, no sofrimento e no desespero. O primeiro deles é o da ciência universal, exata e unificada. Herdeira de Galileu e Newton, ela reduziria a uns quantos princípios físicos expressos em linguagem matemática a totalidade dos fenômenos existentes não só na natureza exterior, mas também na mente humana. Isso permitiria que a humanidade se libertasse por fins do caos histórico-político, entregando seus problemas aos cuidados da ciência e deixando que a razão, fundada em conhecimentos estritamente objetivos, bem comprovados e universalmente aceitos, resolvesse tudo pela via mais fácil e prática, sem precisar atravessar o mare magnum das eternas discussões políticas, morais e religiosas. Substituído o falatório dos políticos e ideólogos pelo consenso da classe científica, o destino da espécie humana deixaria de ser um jogo cego e se tornaria uma questão de administração racional. Bom, vocês já devem ter reconhecido que este é literalmente o ideal do Kant. Ele acredita que a história humana... O que você está fazendo com esse cigarro na mão aí? Hã? A mulher está aí segurando um cigarro assim. Ou fuma ou joga fora. Que este é literalmente o ideal do Kant. Ele entende a história humana como um longo processo em direção ao império final da razão. Ele é realista o suficiente para reconhecer que não sabe se esse império será jamais atingido, mas ele diz que todos temos a obrigação de nos esforçar na direção necessária para que ele se realize. Então, esta ideia, vamos dizer, da administração científica do mundo é literalmente o projeto do Kant. Esse ideal, só para dar um exemplo entre milhares, foi expresso pelo ex-primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, nos seguintes termos, aspas, só a ciência pode resolver os problemas da fome e da pobreza, da insalubridade e do analfabetismo, das superstições e das tradições e costumes mortificantes, dos vastos recursos perdidos, de um país rico habitado por um povo esfomeado. Quem hoje poderia se permitir ignorar a ciência? A cada momento buscamos a sua ajuda. O futuro pertence à ciência. Claro que existem milhares de declarações do mesmo tipo, eu escolhi essa apenas porque estava à mão. Malgrado o imenso poderio conquistado pela classe dos cientistas desde o século XIX até hoje,
dois tipos de obstáculos ainda se opõem ao advento do império global da racionalidade com que sonhava Immanuel Kant. De um lado, a resistência obstinada das massas, que continuam apegadas a, aspas, superstições e tradições mortificantes, fecha aspas, especialmente o cristianismo. De outro, a dificuldade intrínseca de encontrar uma teoria unificada que dê conta de todos os fenômenos da ordem física. Sem essa teoria, que uns declaram impossível e outros juram estar logo ao alcance da humanidade, os inumeráveis conhecimentos acumulados nos vários domínios da investigação científica continuarão boiando num mar de obscuridade como fragmentos de racionalidade isolados e inconexos, só unidos, no fim das contas, por um mistério incompreensível, o castelo das racionalidades parciais erguido sobre um fundo de irracionalidade geral. Bom, quem quer que tenha alguma ideia do que é realmente a pesquisa científica entende que essa situação onde das racionalidades parciais unidas por uma irracionalidade geral é uma condição permanente da investigação científica. Né? Uma investigação científica não passa do seguinte: você levantar uma hipótese de que um certo campo de fenômenos deve ser regido por tais ou quais constantes ou leis, entre aspas, e de modo que a hipótese explicativa, a hipótese das leis explicativas, ela determina o perfil, o recorte do campo dos fenômenos abrangidos, e ao mesmo tempo esse recorte é feito em função da hipótese levantada. E depois segue-se uma série de pesquisas que geralmente acabam confirmando a hipótese inicial ou gerando outras hipóteses aparentadas, né, ou derivadas dela. Portanto, toda e qualquer investigação científica, ela sempre parte de um recorte abstrativo. E o recorte abstrativo nunca abrange nenhum único fato concreto, mas só aspectos de fatos. Isso aqui é absolutamente fundamental. E esses aspectos só existem em função da nossa mente, da nossa atividade abstrativa. Eles não existem em si mesmos, né? Então, por exemplo, você não pode conceber nenhum fenômeno de área nenhuma que não pertença simultaneamente a muitas outras áreas. Só que não dá para estudar todas as outras áreas ao mesmo tempo, então você faz um recorte abstrativo e fala: este é o aspecto que nos interessa e é isso que nós vamos investigar. Então, o objeto da pesquisa científica nunca é a realidade. Isso é coisa fundamental. É sim um aspecto da realidade que só existe em função da pesquisa que se pretende fazer. Tá certo? Então, como cada ciência procede assim, isso quer dizer que se você somar todas as ciências, você terá sempre aspectos inconexos. Tá certo? Então, vamos dizer, entre os vários aspectos estudados pelas várias ciências, não pode haver nexo nenhum. Tá certo? Só pode haver nexo entre os fatos concretos considerados. Então, os vários aspectos, pelo simples fato de serem recortes, eles não têm conexões orgânicas com coisa nenhuma. Eles só passam a ter conexões orgânicas quando você já não os encara sob o ponto de vista abstrativo, mas você os reinsere no fato concreto. Aí sim. Só que existe alguma ciência de algum fato concreto? Não. Muito menos pode existir alguma ciência de todos os fatos concretos. Então, isso quer dizer que uma coisa chamada concepção científica do universo é uma coisa que não existe e não existirá jamais. O que existe são as ciências isoladamente, e algumas interrelações que a gente sempre pode fazer, por exemplo, entre a física e a química, ou entre neurologia e psicologia, assim por diante. Essas coisas nós podemos fazer, mas uma concepção científica abrangente, se você cria uma concepção científica abrangente, ela não se referirá ao universo onde nós vivemos, mas a uma coleção de recortes. Existem, claro, muitos cientistas praticantes que não têm ideia dessas sutilezas epistemológicas, e ele acredita piamente que o mundo com que ele está lidando é o mundo real. Então, quando na verdade até um conceito como mundo real não tem equivalência em nenhuma ciência existente. Não tem e não pode ter. Quer dizer, o método experimental é totalmente, vamos dizer, alheio ou hostil a uma discussão como essa do que é o mundo real. Então,
Na verdade, se você estuda as origens da ciência moderna, você vai ver que a pergunta sobre o que é isto, o que é a realidade e tal, ela foi abandonada no começo da modernidade. Eles disseram, não, isso aí não adianta, nós nunca vamos chegar a uma conclusão, então nós vamos agora estudar outras coisas. Nós vamos estudar apenas como certos processos se desenrolam e vamos tentar descrever esses processos da melhor maneira que nós pudermos. Portanto, a origem da ciência moderna é marcada pelo abandono desta questão. A questão da realidade foi simplesmente colocada entre parênteses e deixada para depois, ou podia ser nunca. Então, não é possível que a ciência justamente chegue a uma resposta à pergunta que ela mesma abandonou. E a pergunta cujo abandono é constitutivo da própria ciência. Isso quer dizer, qualquer pessoa minimamente versada em método científico tem que entender isso na primeira, não precisa explicar duas vezes. Mas não é preciso dizer que nas faculdades onde as pessoas estudam ou física, ou engenharia, ou medicina, ou qualquer coisa, não, nada disso se discute, e a maior parte dos egressos dessas escolas tem uma visão ingênua e, na verdade, ginasiana do que seja a ciência que eles praticam. Quer dizer, eles têm um amplo domínio das métodos e técnicas da sua ciência, mas simplesmente não sabe onde isso está no conjunto da coisa, né? E não sabe, e às vezes nem imagina que essa questão se pode levantar. Isso chegou ao cúmulo no dia que eu estava discutindo com um sujeito aí, não lembro se era cara matemático ou físico, e ele me disse que as noções fundamentais em que Newton baseou seus princípios matemática, princípio matemático da filosofia natural, foram obtidos por observação. Eu digo, como? Newton parte da ideia de um espaço absoluto, quer dizer, um espaço sem nada dentro, e de um tempo absoluto, quer dizer, um tempo sem acontecimentos. Onde é que ele encontrou isso experimentalmente? Isso é absolutamente impossível do ponto de vista experimental. Portanto, são noções puramente abstrativas que Newton inventou para servir de unidade de medida. O cara não sabia disso e ficou até bravo quando eu disse isso, né? E esse tipo de mentalidade é muito comum nas pessoas que estudam ciência, principalmente no Brasil. Para você poder chegar a essa discussão que eu estou falando, você precisa procurar, vamos dizer, um público melhorzinho, mais letrado, mais informado dessas discussões. Claro que esse público existe, inclusive no Brasil, tem pessoas habilitadas a discutir isso, mas não é a média, né? Então, se a gente chegar, tem aqui um diploma de neuroquímico, tem um diploma de física, isso não quer dizer que ele entenda nada desse assunto aqui, porque isso aqui não é nem neuroquímica, nem física, isso aqui é outra coisa. Então, este problema da ciência unificada, vamos dizer, é o grande cavalo de batalha dos cientistas hoje. Quer dizer, eles não sabem se é possível você encontrar uma explicação comum para a relatividade de Einstein, a física quântica. Eles não conseguem encontrar princípios comuns que fundem as duas coisas, mas eles acreditam que se encontrar esses princípios, então nós teremos a explicação final de toda a realidade existente. E isso não é verdade e não pode ser, mesmo que encontre a tal teoria unificada, que até hoje é só um sonho, o abismo que continua existindo entre a realidade que a física considera, tá certo? Os aspectos que a física considera e a realidade concreta da nossa experiência, o abismo continua aberto e não será transposto jamais. Ou seja, se você espera uma explicação final de tudo, você não vai encontrar, tá certo? E muito menos vai encontrar pelos métodos da ciência dita experimental, né? Muito bem, então esse é um dos sonhos, quer dizer, um mundo administrado pelos cientistas. Existe uma infinidade de livros que expressam esse ideal, e ele está, vamos dizer, no fundo de muitas iniciativas de governo e de organismos internacionais. Muito bem. O outro sonho, ou ideal, não de certo o mais influente, mas de longe o mais complicado e interessante, é o de mandar a ciência e a racionalidade às urtigas e reduzir tudo a uma questão de poder e prazer. Essa corrente de ideias vem de longe, remonta ao romantismo e ao Marquês de Sade, mas não se condensa com um perfil coletivo identificável antes dos anos 60 do século XX, e perante o público em geral, sua grande estreia foi nas rebeliões estudantis de 1968 na França e nos Estados Unidos. É claro que eram ideias que já vinham desde muito antes, mas ali elas assumem, vamos dizer, uma figura pública, por assim dizer.
Na sua composição misturam-se numa confusão inextricável Marx, Nietzsche, Heidegger, Freud, Sartre, a Escola de Frankfurt, a linguística estrutural, o pragmatismo, o feminismo, Enragé, aqui está Enragé com 2 Es, mas é com um E só, é porque é masculino, né? A mística oriental, o gaysismo e a ideologia terceiro-mundista, a criação original de Stalin. É evidentemente impossível reduzir a uma exposição doutrinal coerente uma onda de pensamentos que culmina na negação de toda coerência possível, na afirmação brutal da vontade de poder e na apologia descarada da manipulação psicológica como única alternativa prática. Mas nas suas origens, algumas questões filosóficas reais podem ser identificadas. Quer dizer, por assim dizer, esta rebelião contra a ciência, a razão, a racionalidade e redução de tudo a uma questão de poder e prazer, ela começa em alguns problemas reais da filosofia, algumas dificuldades reais que apareceram dentro da filosofia e que, não podendo ser resolvida, criaram uma situação de desespero no qual o pessoal apelou, onde é uma espécie de antifilosofia ou anticiência, né? A primeira é uma dificuldade interna do marxismo. Este pretende ser uma explicação objetiva do processo histórico e, ao mesmo tempo, uma ideologia, a doutrina do proletariado, incumbida de guiar esse processo à sua próxima etapa, o socialismo. Vocês devem lembrar que Marx não acreditava que fosse possível uma descrição puramente teórica da realidade. Quer dizer, uma ciência só se tornava verdadeiramente ciência quando ela estava imbricada na prática. Então, da dialética entre prática e teoria surgiria, vamos dizer, a ciência adequada da história da sociedade, tal como ele entendia. Então, isso quer dizer, o que ele rejeitava na ciência burguesa era a ideia, vamos dizer, da ciência puramente contemplativa, puramente teórica, que observa os fatos sem manipulá-los. Ele diz, ao contrário, manipular os fatos é essencial para que você conheça, por assim dizer, experimentalmente a realidade com que você está lidando. Então, por exemplo, a luta do proletariado organizado, né, a classe operária organizada lutando pelo socialismo, ela mexia na composição da sociedade e daí surgiam conhecimentos, né? Então, Marx estava buscando, no fim, o que seria um equivalente político-social do experimento de laboratório. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.